Valeu. Vocês acomodarem a gente com O que estragou foi o velho que não apertava nunca. Poxa, velho! Ai, agora entendi por que não saiu, que não estava dando certo. Era o velho. Ô, Juninho, não quer pegar a cadeira? Por que não vai pro sol, velho? O velho não apertava a mão. Vai pro sol. Vai pro sol. Julinha tá molhada. Já até molhou tua roupa. Essa bergamota aqui é... É comunitária. É que essa tá quebrada, não é segura ela sentar. Não tem mais cadeira lá dentro? Mais uma aqui, já. Tem? Não tem. Traz eu tô aquele de boa banco, aqui. aquele Aqui, branco essas rosa. duas se enfiam uma na Tá outra. quebrada. É, Pode se enfiar botar, uma na mão, pode não botar dá. no chão, se quiser. Fiquem à vontade. As duas juntas viram uma. Quer ajudar? Pode, bota no chão, Quer? amor. Bota aqui. Bota ali, ó, na mesa ali, ó. É que eu vou usar só por isso aí. Ah. Senão vai... Ah, o pode, velho. pode botar no chão. É, o velho põe ele também. Tem o apoio, põe ele no chão. Vai pro chão, velho. Vai pro chão. É que ele tá gravando, né? A bergamota tá doce. É, tá docinho. Tá. É o contrário, eu acho. Não, assim, porque senão Não, ela tá. vai passar. É, essa que tá. Pra quem é essa aqui? Claro. Pra ela. Eu não caso. Então são três. Podemos? Bom, mal de professor, ele é repitão. O professor é repitão. Se enquanto a gente não acha que a pessoa entendeu, a gente repete. Repete, 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 repete. E sai a alegria do ator trazer a professora. Hoje Eu o nosso achei também. tema é a importância da hierarquia nos terreiros de Umbanda. Mas, antes, como a professora adora repetir, eu queria que a gente recapitulasse uma palavra que o seu Tupinambá adora falar para a gente. O que a gente viu na aula passada em 5 palavrinhas, que eu quero ver se vocês rememoraram. Falar algumas palavras. Quem estava aqui a aula passada? Para... foi, que a outra foi o Lúcio. Pode falar assim, tal, uma palavra só que te rememore o conteúdo que tu viu a aula passada. Eu? A gente viu a Umbanda Esotérica. Isso a gente vai ver sempre. Tá, boa. Esotérica. Mata e Silva. Mata e Silva. Ah, já fala o que eu ia falar. Fala? Não, não enrola. Matou que eu ia Matou o lembrei, Silva. Matou o Silva. Logo as duas. Mata. Quem mais? Bater a palma no chão. Fazer os fundamentos. Tá. Quem mais? Sinais. Sinais. Laroeixo. Sinais. O Laroeixo está dentro dos sinais. Tá? É? Vamos colocar ele aqui dentro? Isso, tá, Tá. ótimo. O que mais? Aprendemos que o médium ele é um Canal. intérprete, né? Um meio termo. Uhum. Canal. Vamos botar aqui. O que mais? A importância do estudo. Isso aí. Essa frase muito bonita hoje. Uma parte foi o seu Guaraci que me disse, e a outra parte eu peguei do Joseph Kleber, que é aquele que o Robson Pinheiro escreve sei. vários Eu livros tenho com a um livro mentoria muito dele. bom. E eu achei muito interessante para a aula de hoje. Deverão Tem um os elástico. homens vir ao templo para desenvolver suas virtudes e trabalhar sobre seus defeitos. Isso foi o seu Guaraci quem nos colocou. Pois um médium sem estudo é como uma ferramenta enferrujada. E é isso. Se a gente não estuda, se a gente não pratica, a gente é uma ferramenta sem utilidade. Porque não adianta nada. Se a gente não sabe como usar, não sabe de que forma usar, não sabe como aplicar, ferramenta inábil. Até porque existem muitos tipos de mediunidade, né? Exatamente. Se vincula só uma ou outra pessoas mais conhecidas e não se descobre dentro Não, da e são as mesma. mais conhecidas e não são padrão, né? Porque a tua Claro. clarividência não é a minha, a da Jaque não é a minha, a do Robinho não é a minha, e assim vai, né? Então, a gente fez uma passagem também na outra aula, que foi o Conhece-te a ti mesmo. Que a gente precisa desenvolver a prática de olhar para si, como a gente fez aqui no início. Trazer a atenção consciente. Esse é um movimento que o médium precisa fazer. Trazer a atenção consciente sempre para ele. Dentro da gira, né? A gente não é só um bandista aqui dentro, a gente é 24 horas. Oi, bebê! Bem hot. 24 horas por dia, trazer a atenção do nosso trabalho mediúnico dentro e fora
de um terreiro, certo? Então, visto isso, que a gente já deu uma boa repetida, eu vou apagar essa parte de cima aqui para escrever. Quem aqui, não sei se vocês já sabem, eu sou professora de teatro, né? Sou formada em artes cênicas. Quem aqui já foi num espetáculo de teatro? Quem aqui já viu uma peça, um show? Já foi. Pode ser de banda, não precisa ser só de teatro, não. Tá. Quantas horas, mais ou menos, tem um espetáculo? Em torno de 2. No máximo, né? Então, nós vamos fazer um paralelo do teatro com a gira mediúnica. Ah! O pessoal vai dizer, ela está chamando a mediúnica de teatro. Não, calma aí, gente. 1 a 2 horas, mais ou menos, até 3. Quantas horas tem uma gira mesmo? Mais ou menos. Mais ou menos 1 a 2 horas, né? No máximo. O Eduardo foi lá buscar o coisinha pra mim. Tá. Vem, Caio. Vem. Vem cá, vem. Vem. Vem cá. E quando a gente vai no espetáculo, o que a gente vê lá quando a gente está no palco? Quando a gente está sentado olhando para o palco? Vê os atores. Muito bem. Contando uma história. Muito bem. Contando uma história. Agora a gente vai fazer um paralelo. Quando a gente vem aqui, a gente vê um intérprete, que é igual um ator, um intérprete. Ele está ali interpretando algo para alguém. Fazendo o movimento. Por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque eu gosto de trazer vocês para a realidade daqui. Para vocês fazerem esse movimento de visualização real. Para não ficar algo fantasioso. E esse aqui, como é uma ambiência que eu domino, vamos a ela. A gente vai olhar alguém que vem para nos contar uma história, vem para nos dizer algo, certo? E é o médium, ele vem nos dizer algo, né? Através do mentor, mas ele vem nos dizer. E o ator também vem contar uma história. Não é conseguido? Só que, quando a gente vai ver lá Shakespeare, conhecem? Romeu e Julieta? Que o ator está lá encarnado no personagem, o Romeu, por exemplo, o Romeu é o personagem principal. O ator ali, ele é só o intérprete. Aqui se dá o mesmo movimento. O seu Guaraci, ele é o ator principal, ele é o Romeu. Ele vai chegar só no dia da apresentação, né? Digamos assim. Você só vai ver ele, aspas, na hora, que é o quê? É o tchan da coisa. É o Romeu, é o nosso Romeu. Ele vai chegar, mas a gente está aqui, ó, precisando ler o texto antes. Como se dá um espetáculo? Vocês veem mais ou menos 2 horas. Sabe quanto tempo a gente apronta um espetáculo? 6 meses de antecedência. Começa-se a montar um espetáculo com 6 meses de antecedência. E vocês acham que na espiritualidade é diferente? Vocês acham que vocês estão aqui hoje, que eles já não estão trabalhando há 1 semana, 2, 15 dias, no mínimo, para o dia de hoje acontecer? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida que o que a gente vê do espetáculo é 2 horas. Mas o verdadeiro show é o que a gente não vê. Que é o que a gente vai fazer esse paralelo hoje. É os bastidores. O show está nos bastidores. E a gente não vê. Então, a gente tem uma dimensão muito pequena do show, da arte, que é o fenômeno anímico mediúnico, se a gente puder fazer esse paralelo. E depois, aí vamos aos trâmites. A gente pensa, eu sou um médium, eu sou um ator, eu sou o Romeu, vou fazer a peça sozinho, não preciso de ninguém. Isso acontece? Não. Porque mesmo que seja um monólogo, ele precisa da luz, do som, da pessoa que abriu o teatro, do homem da chave. Prepara o ambiente Precisa da de cena. toda uma ambiência ordenada para que isso aconteça. E isso aqui se dá aqui também. Não é só a gente que chega aqui, traz a comida e vai. Não é assim que acontece. A gente vem num preparo, os guias vêm dando o caráter esotérico há meses atrás para a gente aqui fazer 1 horinha de show. Para a gente falar sobre 1 hora de algo que já está sendo preparado por nós, por eles, e para nós em pequena escala, que seria o texto, em 6 meses antes. E aí você chega num teatro, você ensaia, repete inúmeras vezes,
Quantas vezes a gente repete aqui a Coringa? Só as canções, estamos só cantando no espetáculo, vamos só cantar as músicas. Sim. Quantas vezes a gente repete para o espetáculo durar 1 hora? Quantas Eu vezes? acho que tem uma grande diferença um para o outro, é que a Umbanda, ela é gratuita, ela é pura caridade. Isso. E o teatro, as pessoas geralmente têm um recurso financeiro. Enfim, Claro, claro. Isso aí é só para você ter uma visão de espetáculo. Não, a gente não está quantificando, dando valor, até porque tem muita gente equivocada que vem aqui e cobra, né? Sim, Com certeza. E tem muita gente bacana que faz teatro de graça. Eu fiz muito. sim. Então, isso não vai muito mas da qualificação de quem está desse lado, que é o que eu desejo a vocês. Vocês sejam o melhor qualificado possível para fazer aqui com qualidade. Porque para mim, nem para a Jaque, nem para o nosso grupo, não importa se aqui vão ter 5 para ser atendidos. Mas se eles saírem daqui diferentes e melhores do que eles entraram, isso para a gente vale mais do que 50 pessoas mal atendidas. É desse espetáculo que eu quero falar, entende? É desse trabalho árduo que não vem só de um dia, de uma semana, ele vem de meses, ele vem de uma formação que a gente precisa saber quem é o personagem, saber quem é Shakespeare, estudar sobre o texto. Ou seja, se a gente pega uma banda esotérica, eu estou aqui, preciso saber quem é Mata e Silva, como se deu, que alfabeto... Tem outra coisa agora, fazendo um paralelo. Quantas energias contrárias tem para não funcionar? Muitas. A gente vai chegar lá. Muitas. Muitas energias contrárias para a gente não conseguir atender habilmente as pessoas. Ainda tem isso. A gente faz esse esforço todo, vai alguém lá, bate, fecha o teatro. Se não aconteceu, você fala, meu Deus, eu me esforcei tanto. Isso acontece diariamente. Toda quinta-feira, todo sábado, para a gente vir para cá, é um tendel. Acontece 500 coisas para a gente não vir. E detalhe, quantas coisas acontecem, inclusive para a gente nem ter o teatro, que é mais amplo ainda, é pretérito ainda, né? Todos nós aqui já sabemos de muitos bastidores, né? Para a gente não abrir as portas do teatro, do não templo. Abrir o show, não fazer, né? Nem acontecer. Então, eu vou fazendo esse paralelo para vocês irem caminhando, trazerem para a ambiência real, para entender que assim é muito mais do que o que a gente vê só em 2 horas. A gente tem um processo de aprendizado que dura 6 meses ou mais, anos, estamos aqui nós 5 anos aqui para começar a florescer em algumas coisas, quer dizer, ou trabalhos de uma vida, 1, 2, 3, que a gente vai ficar aí fazendo show até conseguir. A gente vai caminhando. Meu filho, não é uma vida, vamos embora. E para a gente conseguir ordenar alguma coisa, aprender alguma coisa com aquilo. Então, é muito mais do que esse olhar limitado que a gente tem do Mangira, né? E aí, se a gente puder pensar, por que eu quis trazer o teatro? Porque a gente aprende sobre muitas coisas quando a gente é ator. Uma delas é, a gente não faz nada sozinho. Eu posso ser a Julieta, ter o melhor texto, saber todo o conteúdo. Se eu não tiver meus amigos de cena, eu não faço nada. É igual aqui. A gente pode ser o melhor médium, sabe tudo. Não tem assistência, não tem consulência, não tem irmandade, não tem. Não tem combono? Não tem cambono? Não tem alguém para acender a tua vela? Não tem. Não tem a mulher lá dos bastidores, né? Não se faz Umbanda sozinho. Não se faz. Essa ideia que a gente tem errônea de que a gente vai lidar com tudo sozinho, de casa, eu mesmo, sabe? A gente não tem arcabouço de conhecimento da história para isso. A gente não tem. A gente precisa unir forças para fazer algo de bom acontecer, fazer o espetáculo acontecer. E o que é um espetáculo acontecer? Eu pegar o meu melhor, trazer para cá, a Adri trazer o melhor dela para cá, a Teteca traz o melhor. Todo mundo traz o melhor de si para cá e a gente junto une o melhor de cada um para servir a quem está precisando a mais do que nós. Certo? Enfim, e aí depois vamos à hierarquia. Por que eu coloquei isso? Porque a gente precisa de uma hierarquia. Quem é quando a gente está lá, digamos que o elenco é a corrente mediúnica, somos nós, né? A gente está aqui para trabalhar, para interpretar, para sermos bons intérpretes,
né? A gente vem fazer uma boa interpretação, porque o texto está lá, de Shakespeare. Se a gente vai falar errado ou não, cabe a quem? Se a gente vai decorar bem ou não, cabe a quem? Cabe ao trabalho íntimo nosso. Cabe a nós galgar essa boa interpretação. É igual um telefone. Se tu quiser ser um iPhone ou um tijolão, aí é escolha tua. Tu que tem que pensar, não, poxa, eu quero ser o melhor aparelho possível. Eu quero proporcionar o melhor. Mas isso é trabalho nosso. E aí a gente vai e volta lá no teatro. Aí está lá a equipe dos atores, do elenco, somos nós. E quem tem aquele olhar de fora? O diretor, que no caso é a nossa Teteca. Por quê? Porque o diretor ele tem uma visão de fora do todo. Ou seja, ele olha o grupo e vê, ó, você consegue atuar aqui, ó, você canta bem, você vem para cá, ó. Você dentro, você está preocupada com os teus movimentos em cena, com o teu trabalho medianímico, com a tua arte de interpretar. Quem está fora é aquele que vê a visão inteira da história dali e consegue ordenar melhor de que forma aquilo sai. A gente precisa de um diretor, de um dirigente. Não é à toa que a palavra é a mesma, dirigente. Por quê? Porque aquele olhar mais sábio, aquele olhar que já conhece a história por inteiro, que já viu vários Shakespeare acontecer e consegue manipular de forma saudável melhor como sair o espetáculo, como sair a engira, como sair um trabalho. Então, a gente precisa respeitar a hierarquia, porque a gente está respeitando o sagrado. Quando a gente respeita o diretor, a gente respeita aquele que tem um olhar maior para o todo. A gente respeita aquele que conhece a história inteira. Como eu estou explicando para vocês, que a gente só vê um pedacinho. A gente vai ler um texto, vai caminhar sobre isso, e eu vou falar todos, aí a gente vai partir só para a parte da Umbanda. Fiz esse paralelo, feito isso, deu para entender mais ou menos a ambiência que a gente quer transitar, como a gente quer se ordenar aqui, e aí eu vou falando da nossa hierarquia nos terreiros de Umbanda. Acho que para que vocês entendam que o espetáculo ele é só uma frecha limitada da grande obra que acontece por trás. Eu vou apagar essa parte de baixo. E vou ler eu trouxe o texto impresso, depois eu boto para vocês. Eu prefiro que vocês prestem atenção do que fiquem lendo. E aí, o que acontece quando o espetáculo não está bem ordenado? O que vocês imaginam que acontece quando não tem um diretor, quando não tem a pessoa que pegou o bilhete na porta, não tem ninguém na cancela para ver quem entra, quem sai do show, aí tem mais de 50 milhões de pessoas no show, superlotou. Muito bem. Vira o caos. Isso acontece no show e acontece nas terreiras. Vira o caos. Tanto o caos espiritual quanto o caos aos encarnados. Vira o caos. E assim, quando vira o caos, realmente a gente não consegue. Por isso a gente precisa agir na ordem no progresso, Pai Ogum. A gente precisa ter ordem, a gente precisa ser ordenado, precisa quem está lá na cancela pegar o bilhete, precisa a pessoa entrar, saber o lugar dela marcado, precisa. Porque a ordem, ela traz eficiência. A desordem traz o caos. E esse movimento se dá em qualquer lugar, seja num teatro, seja numa terreira. Certo? A gente vai pegar o texto, e eu quero ler para vocês. E aí, enquanto eu leio esse texto, eu peguei um pedacinho de um livro que o velho me deu. Velho! Ele me deu um livro da Dona Mulambo. E ela vai falar exatamente da parte em que de um terreiro verdadeiro, que esse livro é psicografado real, de um terreiro de Porto Alegre, e ela vai contar uma parte do caos. Ela psicografou, lá chegou a chave, uma parte do caos que acontece. E aí eu vou ler para vocês. Mas antes, eu vou pedir ao meu amigo, vou pegar sua cadeira, senta aqui. Ó. Você vai ser um obsessor voluntário. Precisamos de um artista, um obsessor voluntário, um obsessor encarnado. Você, prazer, seu obsessor.
Obsessor, eu preciso que enquanto eu leia o texto, você solte bolinhas. Eu vou ler o texto, você vai soltar bolinha, vai ser feliz. Vai soltar bolinha, mas tem que soltar muitas, tá? E eu vou te falar um segredo que só você vai saber. E depois se revela pra galera. Ei, eu vou distrair, tá? Ei. E outra coisa mais, vai, canta aí, canta. Vamos lá, Curiba! Lá vem bobo. Deixa eu ouvir o resto. Peraí. Tô só testando. Então tá. Estou fazendo o meu trabalho. Só para Já tô te te ambientar. O Lucas é um obsessor É um voluntário. te chamar, tu fugiu. Olha. peguei o Lucas. E antes eu vou ler a passagem, porque eu sempre atrelo a nossa aula a um salmo. E aí, como eu comecei já de faladeira, eu vou ler nosso salmo do início. Salmo 24. Do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo a que neles habitam. Por que ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios? Quem subirá no monte do Senhor e quem estará no lugar santo? Aquele que é limpo, de mãos dadas e puro coração, que se entrega a sua alma sem vaidade e nem se ajura enganosamente. Este, sim, receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus e a salvação. Este é a geração daqueles que buscaram e daqueles que buscam a tua face, ó Deus. Obsessor, se quiser ficar de lado com a bola aí para lá, a gente vai ler uma parte do livro. A gente estava falando sobre o caos e a desordem. Aí eu peguei uma parte do livro que o velho me deu, da Dona Mulambo, e é um livro psicografado, estava falando para eles, de um terreiro de Porto Alegre, e ela denota, eu peguei uma parte, onde ela conta uma parte de um terreiro em caos, sem ordem, sem hierarquia. Tá? Página 61 do livro Maria Mulambo, Luz da Escuridão, de Sebastião Cabral. Obsessores demandam no centro. Tcharam! Obsessor, precisa sair bola, hein? Vai. Agora É que a força mediúnica está muito grande. vai, dale. Naquele dia, quando começaram a chegar os filhos de santo no terreiro para organizar e preparar o local, tudo parecia estar dentro da normalidade. Porém, quando o grupo de médios trabalhava na limpeza física do astral e do ambiente, preparando-se energeticamente com a defumação, havia horas... Ai, Folha, não faz isso comigo. Havia horas que havia um espírito sombrio que estava sentado na sala da assistência, esperando o começo dos trabalhos, nosso amigo do obsessor. Ele saiu um pouco durante a defumação, mas tão logo que a fumaça baixou, retornou calmamente e sentou-se na fila das carteiras na frente, como se nada tivesse acontecido. Mesmo depois de defumado o ambiente, tudo estava meio diferente. Alguns médios mais sensíveis, quando entraram em contato com aquela energia negativa, começaram a sentir-se mal. Prazer, Adriana. Conhece a galera que começa a passar mal. Prazer, Rayane. O ambiente estava numa atmosfera densa. Olá. Oi, amiga. Era notória a desarmonia na equipe mediúnica de encarnados. Alguns aproveitaram para resolver as suas diferenças pessoais na entrada do terreiro e alguns resolveram falar sobre discussões gratuitas, como política, Big Brother e afins. No grupo, a moça que trabalhava com a Maria Mulambo ainda não havia chegado. Porém, a Dona Mulambo, sim. Essa, sim, já permanecia na sala sem ser notada pelos espíritos de baixa vibração há horas. Lá assistia à chegada dele e de vários outros espíritos sombrios que eram atraídos pela energia negativa daquele que havia se instalado primeiro, na primeira cadeira da assistência espiritual do centro de Umbanda. Chegada a médium, sentiu-se rapidamente aquela energia estranha na boca do estômago, logo depois que a equipe foi defumada e a sala aberta para a chegada do público. O espírito, juntamente com o público,
recebia alegremente o grupo de obsessores que chegava com a consulência. Ou seja, epa, você, obsessor, senta aqui, vamos soltar uma bolinha? Vamos fazer um negócio? Faltava segurança astral. E aqui começa lá fora, que a gente ainda vai falar dela. Fornecida pela ambiência do perfeito, fornecida a ambiência perfeita para os espíritos sombrios. Mulambo, que não podia ser notada, devido à sua vibração estar acima e a dos obsessores estava abaixo, acompanhava a movimentação do grupo, que já formava um número bem considerável. Quando os médios se juntavam para dar início ao atendimento, quanto mais o espírito emanava energias negativas para que se instalasse o caos, mais havia discussão entre os encarnados. Quando então foi dada a ordem para que os ogãs dessem início à abertura dos trabalhos, o terreiro virou verdadeiro alvoroço. Os médiums esqueciam as letras das músicas. Olha esse texto! Não! Tudo saía exatamente como os zombeteiros esperavam. Os refrões das cantigas não lembravam. Era o verdadeiro banquete ectoplasmático. O trabalho de cura daquele centro sempre foi de alta relevância. Não sei de onde estou falando. Por isso, relevância. E era por isso que os passes dessa casa obtinham-se grande número de curas dos assistidos. Era exatamente isso que estava incomodando os chefes do baixo etéreo, que resolveram, então, enviar grande tropa para interferir e colocar um fim àquele lugar, pois ele dizia estar cansado de ver os seus feitiços e suas demandas serem desfeitas pelos malditos espíritos trabalhadores que resguardavam aquela seara. E isso é o que acontece. Esse é o espetáculo que a gente não vê. Esse é o espetáculo que, se a gente não tiver em vigília acirrada, a gente cai. A gente cai. Se a gente vem no carro batendo boca com o marido, a gente está caindo na vigília. Porque, como eu disse a vocês, o teatro já começou há 6 meses atrás, 3. E aí a gente já, por trazer na estrelinha dourada os obsessores que a gente tem que trazer normalmente, a gente começa a guardar uns para a gente. E é aí que a coisa pega. E é aí que precisa ter a direção. Não só a direção física, que se hoje é por esse rosto lindo, mas a direção espiritual de uma casa, de um terreiro, de uma ordem, de uma campana militar. Porque isso aqui é um quartel. A gente aqui olha os encarnados, quem vai entrar, e eles começam a olhar de fora. Quem pode entrar aqui, a guarda desse local começa lá na entrada, lá na entrada da estrada. Quando vocês viram lá, começou a primeira linha de frente ali dos guardas, que são os nossos Exus, que já estão ali vendo quem avança e quem fica. Esse é o verdadeiro show. Esse é o que a gente não vê e que a gente mensura que aqui dentro a gente faz 10% do trabalho. 90% são eles que fazem. E a gente vai se dar o luxo de se achar o último obsessor do pacote e ficar soltando bolinha, sabe? Eu gosto de brincar, mas é para vocês entranharem, porque quando vocês lembrarem de mim, vocês vão lembrar das bolinhas. O que você estava fazendo? Fala para ele. Eu estava fazendo bolinha e tentando contar o número de bolinha, mas na verdade não consegui contar o número de bolinha. Então eu contei o número de vezes que eu soprei. Foram 79. E perdeu porque era para perder mesmo. E o que mais que a gente combinou? E a gente combinou que eu ia mentalizar coisas ruins. Isso aqui são formas de pensamento que ele traz com ele. Sabe por que ele não contou? Porque a gente pensa mal o dia inteiro. E a gente não vai conseguir contar. Quantas as vezes o nosso pensamento ele é danoso para a gente mesmo. Eu mandei ele contar porque eu sabia que ele ia perder a conta. Porque a gente perde a conta de quantas vezes a gente pensa abobrinha. Então, se ele, aqui, nesse minutinho, trouxe 70 e pouco, você imagina os 100 obsessores que entram aqui comigo, com ele, com mais 70 bolinhas, as tuas 70 bolinhas da Adriana e dos 10 que...
A gente entra naquela sala mediúnica, são milhões de bolinhas. São milhões de formas de pensamento. São milhões de larvas. É como se fosse um ambiente insalubre. A gente sai daqui e entra no esgoto etérico. Porque a gente faz isso com a gente mesmo. E a defumação que não funciona é um prato cheio. Para fazer aquela limpeza ali, daquele momento. A gente vai chegar na limpeza. Por quê? Porque é um micro, é como se fosse uma limpeza ali do local para um troço que tem uma dimensão muito maior. Não vai conseguir pegar a abrangência da limpeza que precisa ser feita. Então, para uma limpeza ser bem feita, uma asepsia ser bem feita, um passe, pode falar, meu amor. Por isso que a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos, não só no dia da gira, mas todos os dias, para a gente não começar a carregar essas bagagens. E quando a gente vê, a gente está imerso numa negatividade. E até eu estava conversando com a Júlia, propondo para ela que a gente fizesse um movimento de virar a chave. E que toda vez que a gente tivesse um pensamento negativo, no dia a dia, que a gente substituísse ele por um pensamento positivo, para começar a plastificar coisas boas, harmoniosas e boas. Porque senão a gente começa Não, mas a entrar primeiro a gente negativo, tem que ganhar consciência de que pensa mal, né? Sim, e aí sim. A gente tem que meditar todo dia a vigília para começar, porque olhou, passou na rua, ai, que tênis rasgado, pronto, já pensou, nem pensou em tá no piloto, pensou e nem pensou, tá no piloto automático, já criou uma bolinha de sabão. Porque a maledicência, ela fica automatizada, né, gente? Sim. Infelizmente, em várias proporções, em várias escalas. Hoje a gente adquiriu uma condição de falar mal do outro, para poder nublar os nossos próprios vícios. Mas eu acho que esse canal aí, que tá falando, ele tem muito a ver com o evangelho. Se tu não tenta viver o evangelho, todos os dias, toda hora, e tentar pôr em prática o evangelho. Ah lá, é o Romeu e Julieta. Exatamente. Todo Tu dia fica lê só o com o texto. script. Tem que ler os scripts Até todo porque dia. tem muita Todo gente dia eu vou que ler. fala o evangelho, mas não pratica. Exato, isso aí. Difícil Não adianta viver, você ler e não internalizar. Por exemplo, a gente estava comentando... Pode, meu amor. Obrigada, obsessor. Gratidão. Assim, no dia a dia, né? Assim, tem coisas do evangelho que é muito complicado. Por exemplo, tipo, perdoar os inimigos, né? Às vezes tem uma pessoa que faz um mal, por exemplo. Como é que tu vai ter... Não, olha, eu sou uma pessoa super espiritualizada, pratico o evangelho, eu não vou desejar nada. Então, é muito difícil certas coisas que não rebater, entendeu? E tem milhares, mas enfim, eu acho que só tentando viver ele, olhando para aquilo. Tendo consciência, né? E todo dia, é diário. Sim, E tu enxergando, né, Rodrigo? Porque tu olhando, mesmo que a gente faça, mesmo que a gente não consiga incluir aquele determinado ser, mas tu olhando a tua carência em não conseguir incluir, já é uma prática, já é um começo de prática. Porque tu sabe aonde tu tá e aonde tu tem que chegar. Então, tu tá localizado ainda. E tem muita gente que se anestesia, que ainda se coloca numa posição de, não, mas ele me fez mal mesmo, eu não tenho que perdoar. Eu não tenho que olhar para ele com amorosidade fraterna. Ele me fez tal coisa. O errado foi ele? O errado foi ele. Sim. Então, aí tu te distancia cada vez mais de ti mesmo e da divindade em ti. E o teu padrão vibratório nesse momento, tu não tá fazendo mal para outro. Na próxima encarnação, você vai ver ele de novo. Vai ver, às vezes como filho. Escrevendo cheque. Às vezes tu carrega ele no útero, às vezes tu é carregado por ele no útero, né? E aí se começa os desconfortos familiares, porque o que a gente fala? Que a gente não nasce, a laranja não cai fora do pé. O que a gente quer dizer com isso, que a laranja não cai fora do pé? Não cai longe do pé? Porque o seio familiar é um seio de reconcílio. Sim. Ninguém é irmão de ninguém à toa. Existe ali, né? É compulsório. Vai que vai. A gente vai chegar ainda, se Deus quiser, num nível de reencarnação em que a gente vai reencarnar por amorosidade fraterna, mas ainda não chegamos. Então, é aqui, ó, por isso que a gente diz que a Umbanda a gente começa em casa, né? No quintal de casa, na garagem de casa, na pecinha lá do fundo, porque tem que trabalhar teu íntimo e o íntimo com a tua família. E aí tu abre a porta e começa a receber um. Aí tu começa a receber o outro. E aí tu começa a receber o outro. E assim a corrente vai aumentando.
A inteligência espiritual diz que a assistência pode aumentar. A prática aumentou, veio mais pessoas com uma dificuldade, um grau maior para te tratar, e assim vai. E só para finalizar, e tentar pôr em prática o evangelho dentro da família, já eu acho que é o maior desafio de todo mundo. Com certeza. É para ter trazido um balde. A gente foge disso, a gente tenta, às vezes, nem conviver tanto com a família, né? Pensa diferente, enfim. E aí eu só vou finalizar um pedacinho com base nisso aqui, que é assim, ó, cada parente que você tem é um telão gigante mostrando um pouquinho de você que você não enxerga. Porque às vezes tu pega e diz assim, o fulano não sei o quê, quando tu bota o dedo, é um telão gigante mostrando o teu reflexo, dos teus defeitos, entende? Então, viver o evangelho dentro da família, eu acho que é um baita desafio, que a gente foge. Com certeza. Podemos? Claro. E aí, aqui a gente fez como se fosse uma ambiência visual da guarda. Aqui, digamos, que é onde começa lá fora. Aqui é a ambiência da cancela para dentro. E aqui lá dentro, tá? Vamos fazer, assim, uma exposição geográfica do palco. Lembra que a gente começou por essa forma? Tá. Sobre o amparo mediúnico. O que necessitamos é compreendermos que há um trabalho mediúnico de nossa parte, porém, que a maioria está sendo feita na contraparte espiritual. Logo, não poderemos sempre deixar de pensar na nossa cota de responsabilidade sobre contribuir para um trabalho harmônico ou para o verdadeiro caos, como vimos na historinha assim. Organização da reunião mediúnica no plano físico e no plano espiritual. Coordenador de reunião. Vamos começar de dentro para fora. Hoje teremos o amparo dos pretos velhos, certo? Vamos botar os banquinhos do nosso pretinho bem lindo aqui, ó. Guia-chefe de trabalho. Do trabalho mediúnico, por exemplo. Caboclo Guaraci. Guia-chefe da Casa do Trabalho dos Pretos. Pai João. Ele é o diretor-geral daqui da egrégora. É o diretor-chefe da ordem hierárquica. Yasmin, quer um chazinho quente? Pena branca, tupinambá. A gente vai dando os números. Facilitadores, que é como se fosse o diretor da peça, que eu estava falando para vocês. Quem são os facilitadores? São os iais, as tatas, os tatas, as iais, os sacerdotes. Por quê? Porque eles têm uma visão mais panorâmica, têm a audição, a clareaudiência, têm a percepção um pouco mais expandida do todo para ordenar melhor o movimento mediúnico. Ou seja, o movimento encarnado de direção, aqui, por exemplo, no dia de hoje, é o Eduardo, a Jaque, depois eu. E essa hierarquia, ela precisa ser obedecida para a segurança de todos, para a nossa própria segurança. Por quê? Porque ela tem uma visão estendida, eu um pouco menos, o outro um pouco menos, e assim a gente vai fazendo uma pirâmide de apoio. É mera e exclusivamente apoio. Até porque, quando ela vem para trás, mais trabalho, mais mão de obra ela tem, não é à toa que a gente fala quanto mais se tem, mais se é cobrado, porque ela é responsável, e nós, por todos vocês. Se qualquer coisa acontece fora, nós vamos padecer, porque eles vão vir, os guias vêm, o velho está aí, meu irmão, eu tomo tunda de laço o tempo todo. E eu faço questão de... Ai, minha amiga está ali, ela pode dizer. Eu passo a tunda, porque eu digo, tomei chamada. Não quero que tome, não faça assim. Não faça dessa forma, quer tomar chamada? Porque quando a gente vem como um irmão mais velho e tem a visão maior, que a gente chega e fala, isso aqui está errado, não é a gente que está falando para ti, é o teu próprio guia que está dizendo, pode falar para ela que isso aqui não é adequado. E a poda é para o fruto ser mais doce. Não é uma questão de falta de amor ou não. Uma questão de achar melhor ou não. Aqui não, né? Em outros locais a gente sabe que às vezes é. Quando é o pandemônio, aqui não. Aqui é uma poda de árvore frondosa. A gente tira o que não vai dar florescimento. E só. E às vezes não é a gente que faz, é o próprio guia. Quantas vezes está aí meu velho que não pode estar lá? Velho, que não... E pode me dizer,
Seu Tupinambá não quer que você, não é? Não faça assim mais. Tá bem, tá bem. Não, por quê? Porque o ouvido que ouve é o meu, mas o laço é nosso. Então, a gente recebe o laço e melhora. Recebe o laço e melhora. Se a gente não obedecesse, quanto a gente não avançou? A gente tem avanços incríveis, porque a gente confia na espiritualidade que rege essa casa. A gente confia que a poda é amorosa. A gente confia que é para o nosso melhor. Vamos lá. Facilitadores, Jaque e Eduardo. Vamos, se a gente puder nomear para ficar bem clarinho. São esses irmãos que terão uma visão mais ampliada do trabalho que será praticado. Com as faculdades mais estáveis, receberão um maior conteúdo e com maior percepção do movimento dos guias de amparo. Médios ostensivos, nós, os médios praticantes. Farão o fenômeno medianímico, ou seja, farão a interpretação do guia que vai vir dar uma mensagem para quem está na consulência. Equipe de apoio, meus cambones, magnetizadores e não mediunizados. Doarão ectoplasmia, ajudarão a equipe espiritual que estará nos encarnados, trabalhando, e entoará o verbo da reza em seu mental. Ou seja, eu não posso estar cambonando e estar assim, meu Deus, eu não fiz o mercado. Não, eu estou cambonando, eu estou orando, porque a minha bolha, a minha forma mental é em prol do trabalho. Eu não posso estar de corpo físico ali parada, entregando um copo d'água e minha mente está lá no supermercado. Não, eu estou colaborando com formas, pensamentos positivas para o trabalho. A minha mente é presente, é como eu fiz no início para vocês visualizarem. A minha mente é onisciente, onipresente, onipotente. A minha mente está ali criando formas, pensamentos salutares para combater aquele bando de bolha que a gente viu que acontece. A gente tem que estar ali trabalhando mentalmente a todo momento. Que meu irmão consiga dar uma boa palavra, já que é um copo d'água, que a Jaque conseguir ajudar esse irmão de melhor forma. O nosso trabalho é íntimo. A gente está ali colaborando em silêncio com o nosso mental. Conectado. Claro! Conectado no aqui e no agora. Para trás. Ogãs, amigos, através do canto, farão a asepsia e a harmonização do local. Ou seja, vocês são da equipe de limpeza. Vocês estão limpando. O atabaque é limpeza íntima. Vocês estão, olha lá, ó, sístole e diástole. Vocês estão equilibrando o coração de quem chega. Vocês são muito importantes. Vocês são conexão céu e terra. Vocês são a harmonização do ambiente mesmo. Vocês não estão só cantando ponto. Vocês estão trazendo um ambiente limpo. Vocês estão limpando para nós o ambiente, tirando as bolhas que tu mesma soprou. Tirando as bolhas. É sério, é brincadeira, eu gosto de brincar, mas é isso. Hoje ele vai cantar lembrando das bolhas. Hoje ele vai cantar lembrando dele mesmo. Exatamente. Aí tu lembra, enquanto eu canto, eu faço asepsia no meu mental, porque enquanto eu canto, eu não penso bobagem. A gente pensa bobagem quando está fazendo asepsia. É isso! A gente está literalmente clamando o céu que venha na terra. A gente está fazendo asepsia íntima do irmão que chega e não tem nem condição de cantar. Porque quanta gente a gente recebe em prantos que a pessoa não consegue nem parafrasear uma música, de tão desesperada que ela está. Como é que a gente foi orientado a fazer transporte? Rezando o Pai Nosso. Nossa. Lembra? Quem é que lembrava de rezar Pai Nosso? Não saía nem o Pai Nosso. E o Pai João nos disse, vocês sabem orar, o irmão não, então ensine. Gente, era horrível, a gente não conseguia concluir um Pai Nosso. Porque realmente o nível de sofrimento dos irmãos encarnados é de não fazer uma frase. É de não completar uma frase. Visitantes e consulentes. Doação voluntária de ectoplasma, dependendo de sua sanidade, da sanidade dos seus fluidos e de graus de devoção.
Caso não possam, receberão fluidos oriundos dos demais. Ou seja, hoje eu chego aqui, não estou bem, a minha filha está bem, ela me dá ectoplasma. Amanhã eu estou bem, eu dou para ela. E hoje eu estou bacana, dou um pouquinho para ti. Hoje eu não estou, você... E assim vai. A gente está fazendo uma troca mútua. Então, se a gente quer chegar aqui da melhor forma, quer melhorar, quer sair daqui melhor, a gente também tem que pensar que quando a gente pisa aqui, a gente tem que oferecer o nosso melhor para o nosso irmão. E se o nosso melhor é ficar só em silêncio, é o nosso melhor. A gente não pode estar sentado na consulência. A gente não está dando o mínimo do nosso melhor. Quando a gente pega a mente e transporta ela para outro lugar que não é aqui. A gente não está fazendo um bom trabalho. A gente não está sendo um bom consulente. Porque o teu fluido vai para ele, o dele vai para você. Então, se o meu melhor é só fazer uma prece muda, hoje, está de bom tamanho para a gente. Mas que seja de coração, que seja consciente, que seja aqui, que seja no presente, que seja contribuindo com o trabalho. Ações da equipe de controle espiritual. Como eu expliquei, aqui está, por exemplo, os mentores que vão trabalhar no dia, a Jaque, o Eduardo, que lindos. Ó. E, digamos, o pai João aqui. Tô despenteado ali, ó. Ih, o cabelo. E a vovó aqui, ó. Ou seja, eles têm o controle dos que vão ser assistidos aqui. Ou seja, da pequena escala da apresentação. Aqui, nessa ambiência que ainda cobre aqui, são os irmãos que vão ser assistidos na contraparte. Porque assim como vocês estão aqui, tem os irmãos que vêm com você, tem uma outra equipe que faz um trabalho terceirizado, ou seja, é uma equipe plantonista. Opa, abriu o hospital hoje, vamos levar essa galera aqui, ó, para assistir a aula lá daquela doida, e vamos também depois tratar aqui. Ou seja, eles aproveitam das ambiências para fazer também um trabalho na contraparte. Está tendo aula aqui e aula lá. Tradução simultânea, lembra? Está tendo trabalho aqui e trabalho lá. Porque não é só quem chega com a gente. Tem a contraparte dos irmãos que precisam ser amparados, que às vezes estão esperando aqui desde a gira passada. Porque a gente já pegou aqui uma história de uma senhora, a senhora esquizofrênica. Ela ficou 2 semanas, porque não teve um trabalho. E aí eu falei, a moça está aqui. Eu via ela, era uma senhora que morreu de esquizofrenia, e ela não conseguia fazer a passagem, precisou tomar o choque. Aí eu falei, já que ela diga, reze o evangelho no lar para ela. Eu sentava todo dia em casa. Vamos rezar, senhora, o evangelho do lar. Conseguiu fazer a passagem? Fizemos. Eu tô toda torta, foi você que fez. Levamos ela no terreiro. Não me lembro disso. É que tem muito tempo. A senhorinha esquizofrênica. Quer dizer, ela, por afinidade, viu a minha estrelinha dourada, chegou perto de mim, senti a presença dela. Senhora, não posso lhe amparar agora, o hospital não está aberto. A senhora está apta a esperar? Como se fosse alguém. A senhora pode ficar na fila? Posso. Então, vamos ler o evangelho aqui. O espírito. Era um espírito. Vamos ler o evangelho aqui, ó, 2 semanas. Vamos ler. Eu e a senhora, vamos aprender. E quando chegou o dia, ela estava lá pronta, porque ela queria ser atendida. Ela esperou 2 semanas para ser atendida. A gente tem que ter responsabilidade. Se a gente tem responsabilidade aqui, a gente também tem que ter responsabilidade com as almas. Porque essa alma podia ser minha avó, podia ser a mãe dela, podia ser tua tia, podia ser teu irmão. Então, a gente tem que atender com a mesma amorosidade que a gente atende vocês quando chegam aqui. Com a mesma responsabilidade. Porque ela também é um espírito. Ela também merece respeito, ela merece amor e merece cuidado. E chegou lá, foi encaminhado pela equipe espiritual. Esperou bondosamente as 2 semanas até o trabalho mediúnico. Por isso que eu digo que a gente vai acoplando mesmo pessoas para trazer. E isso acontece aqui, ó. Digamos que aqui tem uma UTI, um CTI etérico, que também ocorre um trabalho. E da onde vem a ectoplasmia? Nossa! Da onde vem o gerador material? Por que vocês estão mexendo na massinha? Porque o ectoplasma ele é manipulável. E eu dei para vocês justamente para vocês. Vocês estão aí, ó, naturalmente. Porque o professor sabe o que a criança vai apertar, amassar, brincar. Porque é isso, a ectoplasmia, ela é isso aí que está na mão de vocês.
ela é puramente manipulável, moldável, ela é maleável. Então, a gente pode utilizar ela, e os guias utilizam ela da melhor forma possível. Se aquela bolinha maravilhosa que a Jaque fez vai servir para tapar um ferimento, um buraco que está no peito de um irmão, o guia vai moldar a ectoplasmia e vai colar ali. Aquilo ali, naturalmente, vai virar um band-aid. Vai virar ali uma tala. Tinha que matar alguém. Algum fez uma lança. Guarda. Se a gente tiver que cravar no rabo do demônio para ele ficar paradinho, a gente vai, né? Certeza. Enquanto vai se avançar na pessoa, a pessoa não fica em pé aqui, a gente vai e te crava. Tenta aí, amiguinho. Uma lança. Uhum. Então, cada um molda. E o guia molda da melhor maneira. Agora, se a gente só consegue, né, não molda bem, a gente tem que entender que o nosso fluido ele é moldável, tanto para a maledicência, como ela falou, tanto para a energia salutar. Então, se a gente tem esse poder e o poder está na mão, por que a gente não usa? Ou por que a gente não traz a lucidez da utilização melhor desse fluido, dessa maleabilidade que a gente tem aí na mão? Eu estou lembrando muito agora do caso da Dona Vera. Posso contribuir? Claro! Tá. É ótimo esse caso. Dona Vera X, né? O sobrenome dela não importa. Ela chegou lá em casa em julho de 2019. Primeira vez que ela entrou. A primeira vez que ela botou o pé lá, eu não conhecia a Dona Vera. Nunca tinha visto na vida. Foi levada porque estava em depressão e a gente estava tendo lá amparos com grupos de depressivos. E ela chegou. Acho que para alguns eu já contei essa história, mas eu vou repetir, porque está me soprando muito. E ela chegou e a gente começou ali, a gente fazia também uma dinâmica de grupo, e ela começou, antes de a gente começar a dinâmica, ela começou a tremer muito, sentou, e eu vi que ela estava se sentindo mal, sentei do lado dela. E aí eu disse, boa noite, me apresentei, e ela disse assim, olha, a senhora está se sentindo bem? Quer um copo d'água? Ela, não. É que eu tenho um espírito que me acompanha. Eu digo, que bom, que legal, seja bem-vinda. Eu também tenho um que me acompanha. Eu disse para ela, disse, não, mas quando ele me acompanha, nos lugares que eu chego, ele não gosta, ele quebra tudo. E aí eu parei, olhei, tá, então, já assim, mudei, né? E eu digo, quanto tempo faz? Fazem 11 anos. Que aonde eu vou, o templo que eu for, a vertente religiosa que seja, já fui em evangélico, testemunho de Jeová, Mórmon, candomblé, nação, umbanda, ele sempre chega e aonde ele chega, ele quebra tudo, quebra imagem, bate em pessoas, faz quebra-quebra, chega aí na minha casa, me arrasta pelo chão da casa, faz eu comer abóbora com casca. Quebrou até o dente dela, né? Abóbora, batata. O meu esposo, que já deveria ter por volta ali dos seus 70 anos, já infartou 2 vezes, porque ele me vê naquele estado e não sabe o que fazer. E ele pega o evangelho, começa a ler em casa, o espírito debocha. Depois que eu estou totalmente desestabilizada, ele vai embora. E eu digo, tá bem, então. A gente tinha uma dinâmica que passava com a terapeuta ocupacional, que dava a conversa fraterna, e depois o passe magnético. Eu digo, então, hoje nós vamos inverter a situação. Falei com a moça que era responsável por esse atendimento e disse, olha, hoje a gente vai inverter. Ela não vai passar primeiro contigo, ela vai passar primeiro comigo. E quando a gente estava indo para aquela salinha ali de trás, lá em casa, no cassino, o guia que estava junto comigo, que ia aplicar o passe junto, me disse assim, olha, tu tira o óculos, porque... como é que é? Ninguém merece apanhar de óculos. Deu esse entendimento, né? Não merece o óculos voar, uma coisa assim. Tu tira o óculos. Eu digo, tá bom. Tirei o óculos, botei ali no congá, no canto, e foi isso. Quando ela virou de costas, que eu magnetizei o humeral dela, que é o nosso centro de força, em contato, né, com a vibração do ambiente, nosso polo absorvedor, o espírito chegou. E literalmente, já na hora, me virou e já me pegou pelos cabelos, me deitou no chão, eu bati com o joelho no chão e ele já começou a me bater mesmo. E aí o Eduardo estava acompanhando o passe naquele dia, pegou a cruz e começou a rezar. Na testa dele. E ele me batendo, o Eduardo rezando, olhando aquilo. Foi mesmo. Foi que acalmou. Aí eu consegui me levantar, assim, botei ele no chão e ele só dizia, eu preciso que tu mate um boi. Meu nome é Exu Caveira.
Eu preciso que tu mate um boi para mim poder largar ela. Eu digo, não, senhor. Eu dizia, é minha. Eu digo, Ela é não, ela é minha. de Jesus. E eu disse, não, E não. aqui nós não matamos boi e o senhor vai deixar ela, o senhor vai ser amparado também dentro dos seus méritos, né, do que o senhor plantou para o seu amparo. Mas fazendo uma força, não pensa tu que era falando Não, gritando comigo. E o senhor vai deixar ela, porque 11 anos obsidiando, a mulher chegou a pesar 42 quilos e foi internada no Hospital Espírita. Só para a gente ter uma ideia dessa trajetória de 11 anos. 42 quilos a Vera chegou a pesar. Porque isso foi a primeira vez. Na Chegou lá, a cinturinha era era assim. Agarrando na cadeira assim, segurar ela. Essa eu tava. Teve uma segunda vez. E a segunda Ele vez ficou... não agarrava. Tentava agarrar as mãos dela aqui assim no braço aqui e não conseguia. Arranhou, ele me arranhou. Cuspia no nosso rosto, porque ela não podia se mexer, ela cuspia, catarrava assim no chão. Ninguém aguentava ela. E aí ele disse, hoje vocês não vão aplicar o passe nela. Eu digo, eu vou sim. Vai sim. Hoje o senhor vai ser retirado e na semana que vem o senhor vai ser encaminhado. O senhor pode até se manifestar durante a semana, mas a semana que vem o senhor vai embora e o senhor nunca mais vai voltar. E aí ele passou a semana inteira, eu dormia, e ele invadia o meu sono e me mostrava a boca cheia de dentes pontiagudos com sangue. Sangue escorria assim. E aí... Não, aí não tá aqui, tá lá, tá pra cima. As meninas, não, é que também teve um caso semelhante, né, Silvia? Teve. Não tão assim. E pequena, né? E pequena. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? Que tudo isso que a Teteca está falando realmente acontece no efetivo, né? A gente vê no dia a dia do terreiro. Nada é dos livros, não está tão longe assim que não possa acontecer com a gente, que aconteceu com a Vera. Na segunda semana ele veio, como o Eduardo disse, 5 pessoas tentaram segurar para que ele não me batesse de novo, porque eu ainda estava toda machucada. Ela derrubou todo mundo, arranhou, bateu, cuspiu na gente. E depois, agora já fazem 3 anos, né? Que foi julho de 2019, vai fazer 3 anos daqui a 2 meses. Ele nunca mais veio. Ele foi embora, foi encaminhado e deixou essa mulher viver a vida dela. Ela tinha tentado suicídio. Ela mora ali na Nova Quinta, ela ia para uma linha de trem que tinha ali e tentava se atirar na frente dos carros. Na frente tem um arroio, ela disse, tentava se jogar no arroio. Então, assim, de várias formas, ela atentava contra a própria vida. Na verdade, ela vivia em sobrevida no dia a dia. Fomos até na casa dela. Fomos até na casa dela. E na casa dela, ele quase me machucou também. Durante aquela semana, até que ela conseguisse ter um ganho energético para poder voltar na próxima semana para ele ser encaminhado. Mas, graças a Deus, se Deus quiser, vocês ainda vão ver a Vera aqui. Porque, claro, nessa função de pandemia, os 2 são idosos, eles se afastaram um pouco, mas agora já estão voltando. Desculpa, era só um caso extra. Não, ainda a gente vai falar de mais um também depois para fechar. Então, vamos para a gente finalizar aqui e entrar na parte esotérica. Saneamento do ambiente físico e etérico, a gente falou. Ou seja, com o aroma, com a defumação, com a música, com as preces, com os bons pensamentos. Assistência espiritual da equipe mediúnica, os mentores, ou seja, quando a gente já está ali também pré-mediunizado, o que ele está fazendo? Que eu gosto de brincar com a Chay, pareando o Bluetooth. Ele está pegando os chakras dele, né? Porque o nosso corpo etéreo é moldável. Quem estava na aulinha passada lembra do exemplo do abacatezinho. E ele já está ali. Por que a gente está em pé e está assim? Porque o campo maleável do etérico está se movimentando. Porque ele já está ali pegando o fluxo dos chakras e alinhando e ordenando dele, que tem muito mais influência, muito mais coordenação, para que o nosso entre em harmonia. Por isso que as pessoas tão desarmonizadas têm aquela coisa de rodar, porque é literalmente um peão, precisa girar no movimento de translação e rotação para entrar no eixo, é o movimento hermético da Terra, tudo que está dentro está fora, está dentro. Precisa, por quê? Porque não consegue fazer esse movimento consciente, essa presença consciente. Assistência espiritual, mediando os chakras, os fluidos, aparelhos utilizados pelos espíritos para movimentar a energia do campo físico. Fumaça, o leque, a bomba gira não balança, o leque à toa não balança, a saia à toa, ervas, incenso, o nosso álcool lá, o nosso fluido vegetal, proteção espiritual magnética, mentorando o nosso campo. Recursos tecnológicos utilizados pela equipe espiritual, aqui, tá?
E aqui fora é a nossa guarda, que começa lá na esquina, pensa na equipe do BOP, que vem lá de fora, até a porteira, até aqui, decidindo quem entra e quem fica. Esse aqui não, esse aqui está muito animalizado. Esse vai dar 3 passos, fica aqui. Vai esperar, vamos ver se manter aqui. E aí, ali naquela cancela lá, digamos que ela seja aqui, para entrar aqui na nossa porta. Está ali, uma guarda de Exus, dos nossos guardiões, para ver quem pode ser amparado ou não, tanto nessa contraparte quanto nessa aqui. Quem vai ser atendido hoje? Quem tem passividade e ainda um pouco de grau de sabedoria para conseguir sentar e ser atendido? Esse X aqui. Então, eles permitem a entrada. Por isso a ordem, por isso eu estou batendo tanto nesse sentido da ordem. A gente precisa entender que na espiritualidade tudo é feito de forma ordenada e aqui também precisa ser igual, não pode ser diferente. Se é dessa forma, é porque a espiritualidade ela já sabe, a longo prazo, de que essa é a maneira mais segura, mais coesa e melhor de se trabalhar. Feito isso, a gente entendeu. Aparelhos, aí o que acontece aqui? Eles manipulam, aqui o nosso ectoplasma, ó, manipulação dos fluidos para medicamentos utilizados por nós e as tecnologias espirituais. Aparelhos condensador ou magnetizadores, ou seja, a gente cansa de ver pessoa sentada na consulência com fluido magnetizando nela. Pura manipulação. Pega o fluido, ou seja, vegetal, ou mineral, ou ectoplasmático, e aplica naquela pessoa ali como um soro. Se a gente pudesse ver como uma imagem de um soro, fica recebendo o fluido medicamentoso. Por isso que a gente chegou e sentou, já está sendo atendido. Já tiraram nossa pressão arterial, já fizeram a triagem, já botaram o estetoscópio no nosso coração. Bom, esse aqui vai para esse lado aqui. Eles já decidiram. Verde, amarelo. Exatamente. As prioridades. Já decidiram. Eles já decidiram faz tempo. A gente nem chegou, eles já decidiram faz tempo. Nas ordens dos atendimentos também acontece muitas vezes. Por exemplo, liberou aquele atendimento. O mentor não está atendendo ninguém. Aí chega o tambor e pergunta, já posso chamar o próximo? Ele, não pode chamar o próximo, porque o próximo vai ser atendido pelo mentor X. Isso, não, ou então aí ele fala, aí o Cambone está ali e fala, não posso atender o próximo, ele ainda não. E ele está ali, ele está atendendo os 5 desencarnados que vieram com aquela pessoa ali. Ele continua trabalhando, ele está ali dando fluidos medicamentosos para aqueles que estão ali, botando, regenerando o braço, regenerando uma parte, colocando esse se vai para a maca, ele está ali trabalhando no que a gente não consegue ver. Na parte do espetáculo, que a gente não pega. Ele continua fazendo um trabalho ali. Ou esperando o consulente certo. Uma vez até a Jaque fez isso, seu pena disse para ela. Lá dentro, atendimentos médicos, não sei o quê. Aí ela veio aqui fora, eu não disse que lá dentro era atendimentos médicos. Ela, então sim, aí entrou na salinha. Ela não pegou nenhum caso que não era médico. Todos, porque ele já tinha separado quem ia entrar. A ordem. E a gente não selecionou ficha. Quem selecionou as fichas foram eles. Ele selecionou a ficha. Você vai atender médico hoje. Hoje é morbidade física. Você vai atender. Ele já tinha ordenado. Basta a gente obedecer. A gente tem que internalizar. Que mesma coisa que ele fez com o Rodrigo, né? No dia de trabalho de criança. Vai ter um atendimento médico hoje. Atendimento médico hoje, no dia de festa. Manda ele vir mais cedo antes da festa. Lembra? Eu estava nesse dia. Estava ali? É. Uhum. E tem. Teteca, o pessoal tá... Yasmin tá explicando. Vamos terminar lá dentro? Não, vai terminar a última parte e a gente vai para a parte esotérica. Aí a gente continua lá dentro. Lê as 3 linhas e a gente fecha e vai. Condensador ectoplasmático, amplificador de voz através do som, do atabaque, do nosso canto, aparelho de comunicação, os médios ou médios desdobrados e o corpo espiritual no trânsito mediúnico. Aí a gente acabou, vai para a parte esotérica. Ótimo. Isso? Te ajuda a carregar essas coisas. Levem seus ectoplasmas, a gente ainda não terminou. A cadeira fica aqui. Teu ectoplasma está todo querendo botar pensamento.
Velho, quer dar uma pausa, velho? Ao velho. Eu vou pausar aqui, daí me avisa lá que eu despauso. Segunda parte. É. Mini coffee break. Então tá bom. Então, no final do ano passado, pelo TAC e uma outra parte pelo seu Guaraci, né? Da Umbanda Esotérica de Caritas, a gente recebeu uma prática, que é a prática que a gente faz todo dia, juntos das 8, a prática do Sagrado Coração, que é uma prática esotérica. E a gente faz, né? A gente vem desenvolvendo, porque é bem grande, tá? A gente vem desenvolvendo passo a passo. E nesse interim, ele mandou que eu, antes de receber, que eu introduzisse nas nossas aulas de educação mediúnica a Umbanda Esotérica. O que é esotérico? Existem 2 tipos de esotérico, que eu expliquei a aula passada: esotérico com X, que é um ensino mais, digamos assim, pluralizado, mais superficial, e esotérico com S, que é um ensinamento para um grupo mais específico de pessoas, ou seja, a nossa corrente. Aquela que pratica junto, que desenvolve junto, que faz trabalho junto. É uma prática mais íntima, mais imersa, digamos assim. Não é algo super na superficialidade da prática. E aí a gente viu a semana passada o que seria isso aqui. Quem lembra esse símbolo? Esqueceram, amigos. Viu como é bom recapitular? É a primeira grafia do alfabeto que vem lá do Egito, que é A-U-Banda. O que é a Umbanda? A grafia, a nossa escrita, ela vem de desenhos egípcios, gregos, ela veio se transmutando e formou as palavras que a gente conhece hoje. Mas a fundamentação da etimologia, lá da origem da gênese, são símbolos, né? Tanto que a gente vê lá os símbolos, os hieróglifos, são símbolos. E esse é o primeiro símbolo ordinário da Umbanda, a Umbanda. Esse aqui é digamos assim, a similaridade desse aqui, porque nos livros ou você vai encontrar deitado ou em pé. Aí eu fiz os 2. Mas, na verdade, a Umbanda, conjunto das leis de Deus. Tá? Essa é a grafia original da Umbanda. E por que a gente aprende a simbologia? Porque quando um guia chega num terreiro e faz um círculo, ele está te dizendo que ele vai fazer um símbolo ordinário, que ele vai abrir a conexão com as leis de Deus para desenhar algo na vibração que ele veio trabalhar. Ele não está fazendo só um círculo. Só que nós precisamos aprender a ler. Porque para a gente que não sabe, é uma bola, um traço e um de lado. Então, do que adianta o guia chegar e fazer uma simbologia totalmente rebuscada se tu não sabe ler? O A, o B, o C, não sabe juntar as letrinhas. O que a gente está fazendo aqui? Juntando letrinhas. Aprendendo a ler a linguagem da Umbanda, o conjunto das leis de Deus. E aí, quando a gente faz a nossa prática, cadê meus irmãos da prática do Sagrado Coração? Que a gente faz a runa magna, o que é o círculo? É o símbolo da conexão infinita no céu e terra. Que a gente faz a runa magna, a gente traz o céu e a terra, que é essa continuação aqui, e a gente estende a nossa mão, a gente está clamando o quê? Uma forma diferente, uma forma que se deu, foi modificando através da runa, de linguagem originária de um conjunto das leis de Deus. Entende? Então, tudo é mais do mesmo. Só que a gente não sabe fazer leitura. A gente ainda não sabe ler a simbologia esotérica do que a gente pratica. Então, não adianta mesmo a gente chegar aqui e o guia ensinar. Não, a gente tem que aprender a ler primeiro. Primeiro precisa saber o que é A, o que é B, o que é C. Juntar, fazer B com A. E aí, quando ele chegar aqui e trazer uma simbologia, ele vai estar escrevendo para ti. Ele vai estar comunicando contigo, porque tu vai ler o que ele escreveu no chão. Você não vai ver só uma bola, um risco e um ventilato. Você sabe que esse é o símbolo ternário, você sabe que esse é o bando, e você sabe que esse é o dado, que é as leis crísticas.
É os conjuntos das leis de Deus. Essa é a prática esotérica. Se eu pude, assim, fazer uma boa recapitulação, é disso que a gente vai falar. A gente vai aprender a ler uma linguagem que já é pré-existente. E aí a gente vai dar seguimento. Semana passada a gente aprendeu a introdução, falando um pouquinho de máquina, mas eu vou avançar. Mas, assim, bem resumido, a aula passada foi um pouquinho disso aqui, tá? Então, visto que a gente já sabe ler, o que eu vou escrever aqui de novo? Vou escrever se não ler agora. O que está escrito? Conjunto das leis de Deus. A Umbanda. Umbanda. É isso que eu estou escrevendo aqui. Ou seja, agora vocês sabem ler. Cadê meu livro? Tá. E aí, hoje a gente falou um pouquinho, hoje a gente vai entrar nos orixás, mas a gente vai fazer um combinado. A gente vai fingir que a gente não é umbandista, a gente vai fingir que a gente não sabe o que é orixá, qual é o conceito, vamos fingir que a gente está aprendendo a ler. Que é assim que eu quero que vocês enxerguem, de forma livre e desimpedida. Vocês, como se estivessem conhecendo hoje. Poxa, prazer, não. Eu quero que vocês tomem outra visão, porque aí quando vocês vão tomar essa visão mais desimpedida, quando vocês chegarem ali, vocês vão dizer, por isso que é isso aqui, entende? Eu quero vocês fiquem mais soltos hoje, mais livres para fazer conexões, como eu ensinei, por exemplo, que a runa e o coisa são só mais do mesmo. É a mesma forma escrita de outro jeito, tá? A Umbanda é a lei máter que regula os fenômenos das comunicações entre os espíritos do mundo astral com o mundo da forma. É o elo vivente revelado pelo verbo criador. Na iniciação das leis de Umbanda, entramos em contato com as forças, os conhecimentos das regras e dos sistemas. Logo, a responsabilidade levarão um bom tempo para ser adquiridas ao iniciante. Ou seja, é de extrema importância a escolha deste legado para o seu próprio karma, ou seja, as faculdades mediúnicas que predisposirão a teu próprio caminho. Ou seja, vai fazer o primário, primeira série, segunda, terceira. Você vai se dispor a estudar o primeiro, o segundo. É assim que a gente faz aqui? Sim. E é assim que a gente vai fazer lá. Primeiro plano, né? São divididas em 3 planos originais. O plano dos orixás, legiões não incorporantes. Segundo plano, dos guias. E terceiro plano, dos protetores. Vou botar orixás, assim, só para vocês. Mas não se apeguem, tá? Guias e protetores. Entendam, pensam que a gente tem 3 grupamentos que cuidariam da gente, 3 gerências. Vamos nos manter livres. 3 gerências que a gente sabe que tem acima. Nessa criação original aqui, ó. Tá? Capítulo 2. A Umbanda de todos nós. O verbo solar. Olha o que estava no livro, Peteca. O verbo solar. O verbo solar. O verbo que vem do céu. Os orixás e as 7 leis de vibrações. A gente conhece os orixás como 7 principais, porque são as 7 leis de vibrações ordinais. Quer dizer, são as 7 vibrações do conjunto das leis de Deus. Por isso, os 7 orixás, orixá, topo da cabeça, acima do topo. Lembra? Por isso, as 7 vibrações regentes. Esquece aquilo ali. Ou seja, se você pudesse dar nomenclatura às 7 vibrações regentes, aos 7 orixás, o que está acima do topo, seriam 7. Por isso, nós vamos só ficando livres. Vibração de Orixalá, porque a nomenclatura é um pouco diferente, tá? Porque a gente vai modificando, né? Vai evoluindo a linguagem e a gente vai, o que a gente chama de Oxalá, mas tem pequenas mudanças, mas vocês vão compreender.
A vibração de Orixalá, aí eu botei do lado, ou Oxalá, para nós que seria Deus. Correspondência, Orim-Salá. Essa é a soância de um desenho. Lembrem disso, que a gente vem caminhando, evoluindo. A linguagem também. Tá? Então, a linguagem original, Orim-Salá. Tudo se dividiria assim, ó, tá? Se a gente fosse ler, lembra que quando um dia vier e desenhar Orim-Salá, desenhar não, escrever, que são uma escrita adâmica, você vai ler aqui. Quando você souber ler, você vai ler Orim-Salá. Aí ele já vai ter te dito a vibração em que ele vem. A vibração original. Esquece isso aqui. A escrita hieroglífica, ou a arte de representar as coisas por sinais, é tão antiga quanto a existência da raça humana. Porém, esse conhecimento era detido por um grupo de sacerdotes. Ou seja, a escrita advém de uma mistura de raças, de civilização restrita ou desaparecida. Ou seja, teve escritos que se perderam, né? A gente perdeu muita coisa. E teve coisas que foram indo, se juntando, multiplicando, modificando, que a gente vem transmutando e aprendendo de novo. Então, vibração de Oxalá, a luz do fogo divino, fogo do raio do Senhor, reflexo da luz do Senhor, verbo solar. Ou seja, o que por exemplo, alguém lá nos primórdios, os primatas, olhava e via como próximo de Deus? O sol. Porque para ele começou a desenhar para se expressar. Então, o verbo, para ele, vinha do alto, vinha da expressão visual. E daí ele começou a se expressar escrevendo. Entende? A luz do fogo divino, ou seja, a luz que vem de cima, a luz que vem do alto, a luz que vem da vibração acima. Reflexo da luz do Senhor. Mestres mediadores. Aí botei só luz para ela ver como nada, por acaso está no livro. O Birajara, Aimoré, o Biraci, Guaraci, Tupinambá. Aí você fala, para, essa gente não trabalha junto à toa. Por quê? Porque eles são o grupamento desse reflexo solar, dessa luz que vem do alto, desse trabalho, dessa gerência aqui que a gente não entende ainda. Porque tudo é muito bem organizado. Vibração de Iemanjá. Só fazendo um parênteses. Isso eu não te contei. Na primeira gira do Caminho de Jesus, que hoje, que dia 19, completou 5 anos, o pai João disse que ia estar o caboclo Birajara, o caboclo Aimoré e o caboclo Tupinambá. Porque nas figuras dos seus médiuns, eu, a minha filha e a minha sogra. Eu digo, a minha sogra, mas ela é ministra da Igreja Católica, é avessa a qualquer corpo mediúnico, de fenômeno anímico mediúnico. Ele, não, mas a primeira gira ela vai estar presente, sim. 8 meses. Aí a gente faz tanto. Eu falei, Eduardo, acho brava, mãe gira. Nem convidamos. No dia da gira, ela se convidou para ir. Eu digo, olha, acabou que a Moré estava mesmo. E eles fazem, e eles vão estar. E eles são muito bem ordenados. Basta a gente confiar. Iemanjá, correspondência, soância da palavra. Eu vou sempre dividir em 3 para vocês entenderem que sempre vai ser assim, tá? Iemanjá, que seria a primeira fonética que veio se modificando. O princípio da energia geradora. Fluxo lunar, ou seja, outra observação, ambiência. É a energia que gera. Hoje, para a gente, sincretizado pelo mar. Você quer mais gerador que o mar? Mas é através da observação que veio. Vibração de Xangô. Correspondência. Chang, aí eles separam o M do CH ou XA. Xangô. Fogo submerso. Ou seja, pensa no fogo do vulcão. Fogo submerso. Raio oculto das almas. Larvas vulcânicas. Senhor dirigente do raio oculto da forma das almas. Xangô, Cao ou Aganju. São 2 formas diferentes de pronunciar.
Hoje a gente vê nos livros do Robson Pinheiro, que a gente lê os dragões submersos, a gente hoje tem essa visão, mas na época, não. E aí foi vindo, aí tem a sincretização dessa forma. Mas tudo é observação das leis originais, tá? E foram se dividindo em 7. Vibração de Oxóssi, correspondência, Ossi, ação envolvente circular da Terra. Se a gente fosse pensar numa ação envolvente circular, seria um movimento de translação e rotação. Ação envolvente das almas, o caçador de almas, o magnetizador gravitacional. É aquele que tem poder de arbitrar. Mas hoje a gente faz isso. Mas quando a gente é desimpedido, a gente abarcar nas coisas, que é aquele que laça a alma e arbitra sobre ela, gravita, vem para cá, vai trabalhar, vai te ordenar, vai escolher melhor. Hoje a gente tem essa grafia, mas na originalidade não era assim. Mas por que eu estou voltando na Gênesis? Porque eu quero que vocês aprendam a ler. Porque a gente precisa aprender a ler. Porque a gente não vai praticar algo esotérico que vem da origem. O guia não vai jogar a pérola no corpo. Porque ele não vai dar um verbo solar aqui. Se a gente não sabe ler, para que ele vai escrever? Para que ele vai magnetizar uma mandala magista se a gente não sabe usar? Ele não vai fazer. Então, a gente tem que se comprometer aí. O primário, segunda, terceira, a gente tem que se comprometer. Porque tem até uma anedota engraçada, que é a história do porco e da galinha. Vocês conhecem a história? Tem uma festa, e aí era a festa dos bichos. E aí ele pergunta quem ia contribuir com o quê. A galinha foi lá e deu os ovos e se foi. E o porco disse que podia tirar um pedaço dele para doar para a festa. Quem participou e quem está comprometido? A galinha, ela participa. Ela entregou os ovos e o porco não, ele se comprometeu. Ele deu literalmente um lombo, um pedaço dele para interagir naquela festa, naquele trabalho. E o esotérico, ele não permite ovos. Ou tu vai dar um lombo, ou tu vai se comprometer para tu ter esse tipo de profundidade, ou tu vai ficar no esotérico com X. Porque o guia, ele não vai vir trazer uma mandala magista para você manipular se você não for um médium comprometido. Não vai. Ele tem que confiar em ti, não é a gente que tem que confiar nele. A gente tem que dar um voto de que a gente é um médium confiável, para ele poder confiar e ensinar uma pérola. Como a gente recebeu uma pérolazinha, mas a gente recebeu. Sinal de que a gente tem dado o nome. Porque se a gente recebe uma prática magista para fazer, é porque o nosso ouvinte tem trabalhado arduamente. E a gente agradece e se compromete a continuar fazendo daí para cima. Menos não vai ter. Vibrações de Yorimá, lá na Umbanda de Mata, para nós a equivalência seria na Namboruquê. Mas eu não quero que vocês fechem a caixinha, tá? É só para vocês terem a intenção da ambiência. O que seria Yorimá Namboruquê? É a vibração mais sábia. É a mais próxima do topo. Se a gente pudesse subir na escala, 7, 6, 5, 4, 3, é a mais perto do Sol. Vamos pegar nessa visualização. É a mais velha, é a visualização mais próxima do Cristo. É a vibração mais desenvolvida. Por isso de Nanã, por isso a mãe, a água salubre, a água do lodo, que hoje a gente sincretiza e enxerga assim. Vai falar. Não, você quer falar. Aí, o que ela é? Ela é digamos assim, se a gente pudesse criar braços para ela. Quem é a linha de trabalhadores que vem? Os pretos velhos. E porque eles são pretos e velhos? Não, porque eles são mais sábios. Porque eles estão mais perto do topo. Tem um ponto que diz Yorimá e Yorimá, os pretos velhos. E é isso. São as almas que estão mais perto. São as mais sábias. Por isso, velhos, de anciãos, de ancestralidade, de sabedoria anciã.
Não é de velhinho, de corpinho. Não é. Não é essa a sabedoria. Potência reinante da lei divina. Potência do movimento real da lei de Deus. Senhores da magia, mestres da humanidade e da criação. Composta dos primeiros espíritos que vieram combater a maldade e a maledicência. São os senhores da magia, a doutrina e a disciplina. De novo, a disciplina. Pai Guiné, Pai Tomé, Pai Benedito, Pai João, Pai Joaquim, Pai Arruda, Pai Congo de Aruanda. Isso não fui eu que inventei, está no livro. E aí a gente vê que está tudo interligado. Ou seja, a gente tem um mestre que vem reger a casa inteira, é a maior gerência. Ele vem gerir, gestar, ele não está gestando só a gente aqui. Vibração de Ogum, olha que largo, Rapinho. Correspondência, A1. Potência que representa o fogo da salvação. Mediador entre as linhas de karma e dharma. Quer dizer, ordem e progresso. É o que a gente vê hoje. Mas é aquele que te coloca, ou tu vai para lá, ou tu vai te ordenar, ou tu vai progredir. Vamos embora. Porque tudo tem uma lei que rege. Ou tu vai te ordenar, ou tu vai... vibração de Iori. Iori, para nós, seriam os herês. Tá? Fazendo uma aproximação. Correspondência de Iori. Luz que vem do verbo de Deus. Ou seja, a purificação do... Se Deus pudesse fazer um verbo, ele fez. Mas se ele puder personificar um verbo, cadê o ectoplasma? Materializar um verbo potente, radiante, maravilhoso, tudo de bom, uma criança. Por que a criança ela chega aqui no terreiro e ela preenche o ambiente? É porque ela é uma criancinha aqui? Não, é porque ela é a potência do verbo de Deus. É porque, literalmente, uma criança chega e magnetiza o ambiente. Ela tem esse poder, ela tem essa proximidade, tanto que tem lá na Bíblia. Vinde a minhas criancinhas, pois é delas o reino dos céus. Por isso a gente faz sempre uma coligação com o orixá, com o evangelho. A gente vai criando um pensamento esotérico, um pensamento hermético, um pensamento abrangente. Através disso, deve-se chamar a atenção para a razão de que a Umbanda está apoiada nessa manifestação, ou seja, tem as vibrações originais, elas fazem braços, digamos assim, que são os guias amparadores, que são essas três aqui. E aí elas vão, digamos, se ramificando, caminhando para vir até chegar a gente aqui, porque a nossa escala é a mais adensada, né? A gente está encarnado. Então, digamos que vem lá e vem criando braços e adensando para descer. E aí a gente conhece as 7 linhas, que são personificadas por espíritos que são hábeis naquelas vibrações originais. Ou seja, você é técnico em engenharia. Se a gente pudesse trazer para cá, você é em elétrica. Então, o guia vai vir naquela especificidade dele. Ele vai vir porque ele é extremamente hábil em conseguir manipular a vibração original. E ele também está trabalhando para galgar o mais progresso. Porque se vocês não pensam que o guia está pronto também não. Ele também está galgando um processo, só que ele está 1000 léguas. Lembra, quem que estava na aula passada, lembra da escala, Dani, que eu fiz, das 7 degrauzinhos? Vocês lembram disso? Quem lembra? Vou fazer para vocês. Pessoal que não está. Eu brinquei com eles que a gente fez a escala evolutiva. Aí a Dani disse que ela era maravilhosa, de luz, que ela queria estar na 7. Lembra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui está você. Então vamos, João, né? João está aqui.
médium ostensivo maravilhoso. Aí o João tá na gira, lembra? E aí, o que ele fala? O que aconteceu na gira? Ah, sei lá, eu vi um preto velho fazer um circo. Aí tá ali, aí passou 2, 3 anos do João. Aí ele tá ali. O que tu viu na gira, João? Aí eu vi ele fazer um círculo, um X e D. E aí aqui, 3 anos. Aí eu vi ele fazer um círculo, um X e um traço. Ou seja, a gira, o espaço e tempo era o mesmo. Quem que foi abrindo a visão? Quem foi subindo de nível? Quem que foi melhorando a visão geral? Subindo os degraus? Tudo sempre esteve ali. Tudo sempre fez parte da criação original. A gente aqui não sabe ler. A gente aqui não enxerga. A gente aqui é o estabilizado. Por isso a gente olha aqui, mas eu não tenho nada. Sim, porque você tem a visão limitada. Então, galga o teu progresso. Então, pense que se a gente está aqui, o guia tem que descer pelo menos 7 andares para falar com a gente. Ele se adensou, pegou 50 quilos de cimento e a gente vai pegando uma perna para subir. Quer dizer, o esforço é muito mais inverso. Se a gente for pensar na lei de esforço, porque para o guia não é esforço algum. Ele tem que se adensar. É a gente que tem que se elevar. A gente tem que fazer a nossa parte. Tem que pegar as peninhas para subir os degraus. Aí, o objetivo sempre será investigar as tensões inerentes à transição de uma tradição oral. Boa tarde. Comum às religiões de matriz africana ao verbo adâmico, do egípcio para a prática da escritura empreendida pelos intelectuais humanistas de hoje, como fim de divulgar um conjunto doutrinário pelo qual poderá ser comparado à elaboração de um corpus orgânicos para o humano. Ou seja, o humano é tudo, gente. O humano é tudo que rege o universo. Se você souber fazer a leitura, ela é completamente, porque ela é a religião que nós nos identificamos mais, porque ela é mais inclusiva possível, porque o movimento dela é inclusivo, completamente. Boa tarde, fica à vontade, seja bem-vinda. E aí, para fechar, eu vou fazer só uma simbologia que os médios vão utilizar hoje, tá? Cada um vai pegar a sua plaquinha, a gente vai parar, vai lanchar, vai fazer o nosso momento correr a barriga. Só que, assim, eu quero que vocês entendam, para fazer nas plaquinhas, essas plaquinhas de madeira, nós vamos perfilar aqui, nós vamos fazer de forma consciente, ou seja, nós vamos escrever, nós não vamos fazer símbolo. Eu quero que vocês saibam o que estão escrevendo no chão. E aí, visto isso, que tudo é um conjunto da lei de Deus e que tudo tem um fundamento, tudo tem uma escritura, ou seja, essa é a lei infinita, como se fosse o símbolo infinito das leis de Deus, o ciclo divino. Isso foi evoluindo, tá? A palavra, a escrita foi evoluindo. E aqui dentro contém as vibrações, mas eu só vou ensinar, ou seja, um grupamento, Iemanjá está numa simbologia dessa. Ogum, Xangô, numa outra. Tudo vem da mesma origem, tá? Mas a gente vai escrever sobre os orixás numa próxima aula. E aqui o símbolo do ternário, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que hoje a gente lê. E esse, que na verdade é um X de lado. Por que era um X de lado? E virou uma? Olha lá na mesa. Por quê? Porque as antigas tribos, elas olhavam uma lua ou uma estrela cadente de passar e fazia esse movimento. E aí eles chamavam de a luz que vem do céu, a luz que vem de Deus. E aí, quando eles queriam personificar, escrever a simbologia de uma luz que vinha de cima, um orixá, uma luz que vinha do alto, aí eles fizeram a simbologia da cruz.
A gente se verticaliza para olhar para cima e receber a energia de Deus. Está aqui a gente, a cruz. Então, quando um guia chega e faz uma cruz, ele não está fazendo uma cruz. Ele está te conectando com a energia divina. Ele está te dizendo que ele vem dessa vibração. Então, tudo é a forma com que a gente lê. Eu quero que vocês, de hoje em diante, vão fazer as coisas sabendo ler. A gente vai passar pelo primário, todo mundo junto. Vai crescer junto. E aí a gente junta essa simbologia, que é o conjunto das 7 leis de Deus, que vieram se criando braços, como eu expliquei para vocês, e a gente junta ela. Tá tudo aí. Você já tinha lido? Não, nem eu, porque a gente não sabe. E a gente vai aprender a ler, porque o guia, que é o ensino esotérico, exige imersão, exige boa leitura. Então, hoje, a gente faz no automático e não sabe o que está fazendo. Não sabe que você está abrindo o portal para o círculo ternário das leis divinas a dançarem. E aí o nome, a simbologia total disso hoje é Umbanda. Se você for procurar na internet, o símbolo da Umbanda é esse. Que é o conjunto das leis de Deus, que estava lá na outra forma, como a gente deu no início, da origem. Então, quando um guia vem e vai fazer uma mandala, ele está te dizendo uma coisa. Quando ele faz um ternário, que é o Pai, Filho e o Espírito Santo, ele está te dizendo outra coisa. Quando ele faz uma cruz, ele está fazendo uma outra coisa. E cada orixá está numa vibração dessa. Xangô é aqui, por exemplo. Causa e efeito. Mas isso aí a gente vai ver numa próxima aula. E hoje, vamos fazer, antes de começar a nossa energia mediúnica, que aí vai se seguir para os trabalhos, nós vamos magnetizar o irmão da frente, fazer dispersivos, ajudar o corpo mediúnico, porque a gente precisa se ajudar, não vai fazer o trabalho do guia. A gente vai magnetizar os nossos chakras, vamos ficar um de frente para o outro, vou colocar vocês, vou fazer uma prática, vocês vão só dispersar o irmão da frente, e quando sentir a vibração do guia, todo mundo vai fazer o mesmo símbolo. Depois, se o guia quiser fazer outro, à vontade. Mas esse aqui é nosso. Porque hoje vocês vão fazer uma simbologia aprendendo a ler. Os irmãos do Ogã também. Porque o símbolo sagrado ele também está abrindo a porta céu com terra. Então, você tem todo o direito de pegar a tua pemba e consagrar o seu tambor. Que foi o que eu te disse lá naquele dia. Que ele já tinha me dito há tempo. Mas você tem que saber o que tu está consagrando. Como tu está consagrando. Lógico. Sabes que... rapidinho, posso... Claro, sempre pode. Comentando com a Jaque, nós vimos no carro, a Adriana, e comentando, surgiu o assunto de como a Jaque me explicou como ele se entrava no terreiro, não sabia. Primeira vez que a Coringa aqui eu fui tocar, eu não sabia. Aí a Jaque me explicou, depois explicou comigo para a Mariana, e aí conversando surgiu o assunto da Luciana, eu não sei disso, eu vou explicar do meu jeito, posso, eu expliquei do meu jeito, fiz no automático. Então, claro que isso a gente vai aprendendo de que forma tu vai fazer. O que tu faz assim, o que tu faz assim. A gente vai ter que estudar para poder aprender. Vai ter que passar pelo primário. Exatamente. Eu explico assim, vou te explicar da forma que eu sei, tá? Mas aí tu... Não importa. Porque eu brinco muito, eu gosto de brincar. Você vê que eu falo bobagem. Mas por quê? Porque quando a gente brinca, a gente dá risada, a gente não tem uma memória boa daquilo. A nossa memória afetiva, ela fica guardada com mais facilidade. E o que não é porque só porque eu estou dando aula, porque eu quero criar afeto com vocês, eu desejo imergir. Então, eu faço um vínculo de afeto. Que vocês não só lembrem das brincadeiras que eu fiz, mas lembrem do conteúdo que eu brinquei com vocês. Porque isso tem que ser internalizado. Porque em qualquer lugar que tu chegar, se alguém fizer... Aí eu vou falar uma última história, que essa semana foi muito coisa para a gente, para o nosso lanche, e agradecer já a presença, a paciência, a amabilidade de vocês, lembrar do ectoplasma, doem o melhor de vocês hoje, ó. A gente, essa semana, pegou uma consulente e ia tratá-la de cistite. E aí,
eu cheguei no terreiro para dar o passe com a Teteca, com a Jaque, e aí ela não sabia de nada, nem eu. Qual o símbolo que nós vimos? E aí, esse aqui, lembrando que tudo vai crescendo, né? Vai ramificando, as palavras vão se modificando. Isso aqui, o ternário, ele pode ser uma estrela, que é os triângulos invertidos, formando uma estrela. Mas tudo é o mesmo código, tudo é a mesma palavra, configurado de formas em duplicatas, se a gente for ler. E a gente viu essa simbologia aqui. E vimos literalmente um demônio acoplado nessa pessoa que a gente atendeu. E aí fomos indo, investigando, eu já estava estudando isso há semanas, não era para aquele caso, a gente estava estudando porque estava estudando. E a gente viu que isso aqui foi um símbolo magnetizado com energia ao contrário. Ou seja, tudo é o verbo original, mas a potência magística que foi usada ali era maledicente. E ele magnetizou um grupo de demônios e deu um trabalho para a gente estar dando ainda, para a gente tratar essa pessoa. Então, tudo tu vê que é a mesma linguagem, mas se a forma não é sadia, se a lei hermética é a mesma, é usada de forma inversa, que foi o que a gente viu. E aí eu disse para ela, é a potência divina sendo distorcida. E aí a gente pode ser um médium aqui? Não, né? Porque a nossa tendência a distorcer as coisas é muito grande. E é isso, gente. Responsabilidade, essa é a nossa palavra. Com a gente e com o próximo. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Vamos lanchar para a gente ficar de barriguinha cheia para a gira. E é isso. Guardem seus ectoplasmas. Então, antes da gente lanchar, eu queria pedir um Pai Nosso, único, para sorrir. E a gente vai agradecer aqui um pouquinho dos nossos lugares. É que eu não estava. Esse Pai Nosso é muito forte. Muito obrigada por compartilhar com nós, por estar com esse nariz tão organizado, tão alinhado com o frontal do coronário, que pudesse passar, verbalizar, materializar a experiência, o trabalho do teu estudo, compartilhar com todos nós, que vai servir muito para essa encarnação e para todas as que vierem depois. Porque a gente nunca sabe quando uma semente germina, né? A gente sabe que a gente joga no solo, e se o solo ainda não está em condição de germinar, ele não germina. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. E tenham muitos e muitos pontos como esse. Amém. Então, eu gostaria de pedir um Pai Nosso. A gente tem uma tradição de rezar o Pai Nosso quando alguém está de aniversário. A gente não canta parabéns, a gente reza o Pai Nosso. Porque foi um verbo que foi nos ensinado para elevar o nosso padrão vibratório e nos conectar com Deus. Então, hoje, nos caminhos de Jesus, hoje não, dia 19, agora, semana passada, ele completou 5 anos com as portas abertas, recebendo pessoas. O tempo que foi antes, a gente não conta, porque foi um preparatório, um pré-preparatório para que a gente pudesse receber a primeira pessoa. Mas já fazem 5 anos que a gente está sempre com a porta aberta. Pessoas chegam, pessoas saem, pessoas são ajudadas. Às vezes, muitas delas voltam, outras não voltam mais, mas esse é um terreiro de Umbanda. Ele é simples, ele é acolhedor e ele acolhe tanto a luz quanto a sombra. Ele acolhe tanto aquele irmão que vem agradecer, quanto aquele irmão que vem perturbar, né? Como a gente viu na aula hoje. Ele não vê o bom e o ruim, o bem e o mal. Ele vê aquele que precisa de ajuda. Seja a ajuda para uma unha encravada, seja ajuda para manifestar o amor fraterno, seja uma ajuda para galgar avanço num progresso de florescimento, de evolução. Então, um Pai Nosso, para que essa casa permaneça 5 séculos, 50 séculos, 500 mil séculos à frente, amparando, ajudando, porque a gente entende que todo irmão que é amparado, ele naturalmente ampara. Todo irmão que ele é acolhido, ele naturalmente acolhe. É como uma criança.
É como um ser. Quando a gente cria um filho com acolhimento, esse filho naturalmente acolhe os outros. E o reverso também é da mesma forma, né? Então, a sociedade ela precisa ser acolhida. Essa sociedade física, mas também a sociedade espiritual. Para que o mundo deixe de se acometer de tanta atrocidade. De tanto caso que a gente abre um jornal, liga uma TV no noticiário e se apavora. E gera aquele desconforto íntimo nosso. Graças a Deus que gera. Porque se gera um desconforto íntimo, a gente está bem distante do padrão vibratório daqueles que cometeram aquelas atitudes. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente é muito abençoado por estar comungando em família. A gente vê todos os irmãos de forma fraterna e são irmãos, porque são todos filhos do mesmo Pai. Mas hoje foi um dia bem abençoado. Eu tive a presença da minha mãe agora, minha mãe biológica, nessa encarnação que me acolheu no útero dela. Muito obrigada, mãe. E tive também a visita do meu irmão, que quando você chegar ele estava aqui. Então, a família é aquilo que a gente fala, né? A gente está no seio próximo, a gente trabalha junto, a gente tem uma missão todo mundo junto. Tanto a mãe biológica, quanto os pais espirituais, que daqui a pouco vêm em terra para dar acolhimento. E é isso, é buscando sempre a harmonia da família, do seio familiar. Porque uma casa harmoniosa, ela gera um ser harmônico, e esse ser harmônico, ele gera harmonia onde quer que ele esteja, dentro do lar ou fora dele. Eu só vou pedir que vocês sentem um pouquinho, porque a primeira conexão que vocês vão ter via alimento é um ebó, um munguzá de preto velho, que eles faziam, os pretos velhos faziam quando estavam na senzala, para alimentar os negros. Eles tinham a farinha de milho, eles tinham o milho, eles tinham o leite, que sobrava da ordenha. Então, eles juntavam aquele alimento e faziam na noite. E eles comungavam com aquilo, com a conexão com a fé, buscando a ancestralidade deles lá na Mãe África, que eles tinham muito tempo perdido, porque nem manifestar a própria fé eles podiam. Eles eram proibidos. Então, eu vou pedir que a primeira comida que a gente tenha, que é a nossa conexão com a fé, seja através dessa sabedoria ancestral. Depois a gente vai cantar o parabéns, e a gente vai partir o bolo, e a gente vai para os salgadinhos. Tá bem? Então, vamos ter aí se sentado, conversando. Perguntas para a irmã, qualquer